dia a todos e a todas. É um prazer imenso tê-los aqui conosco nessa manhã de sábado, aqui no campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João del Rei, para a aula inaugural da segunda oferta do curso de Gestão Pública Municipal, especialização. Também é um prazer muito grande para nós receber aqui hoje, nessa manhã, a reitora da universidade, professora Valéria Heloísa Kemp, também o professor Marcelo Pereira Andrade, que é pró-reitor de ensino de graduação, e da professora Elisa Túlia de Albergaria, que representa o Núcleo de Educação à Distância aqui da Universidade Federal de São João del Rei. Então, dando início, nós não vamos compor mesa, já conversei com a reitora, o objetivo aqui é ser o mais informal possível, e depois nós vamos ter um tempinho também para poder falar sobre o curso, mas já de imediato eu passo a palavra à professora Valéria Heloísa Kemp, reitora da universidade, que fará as considerações dela em relação à universidade. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui na UFSJ nesse sábado seco e quente, bonito, um bonito sábado, né? Precisamos da chuva, mas está muito bonito. Eu sei que vocês todos saíram de seus municípios para iniciarem mais um curso aí na carreira e na vida de vocês, e para nós é sempre um orgulho receber novas pessoas que querem vir até nós para se formar, para aprimorar seus conhecimentos. Nesse caso, o professor Reinaldo, coordenando o curso, professor Reinaldo, que nosso professor aí, desde quase a inauguração da universidade, uma universidade muito nova, tem 27 anos, o professor Reinaldo, professor da administração, e ele vai conduzir vocês aí nesse processo, nesse conhecimento aí relacionado à questão da gestão pública. No nosso país, a gente sabe a importância de nos aprimorarmos nessa área. Sabemos que ainda somos um país também jovem e que a área de gestão pública ainda é feita muitas vezes ela ainda é feita muito com ensaio e erro, né? Nós nos colocamos em determinadas posições aí dentro da administração pública, fazemos sempre o melhor possível, mas nem sempre temos uma formação adequada ou conseguimos essa oferta de uma formação adequada perto onde estamos, perto do nosso trabalho, perto das nossas cidades. Então, para a Universidade Federal, é uma honra poder contribuir aí nessa direção de oferecer também um ensino à distância que propicia esse tipo de oportunidade a muitas pessoas e em municípios diversos aí do país. Então, nós já temos aí um período longo, a Elisa representando o Núcleo de Educação à Distância na universidade. Ela vai falar mais detidamente para você sobre a educação à distância e sobre o nosso histórico, mas nós já atuamos aí há vários anos na educação à distância, não só em cursos de especialização, mas também em mestrados profissionais, estrito sensu e lato sensu, e também formando professores, formando gestores públicos especialmente, mas também nós oferecemos cursos de graduação. São vários cursos de graduação que hoje já oferecemos à distância. Temos em torno de 8.000 alunos no ensino à distância hoje na universidade, espalhados aí principalmente por polos em Minas Gerais e no estado de São Paulo. No ensino presencial, eu imagino que muitos de vocês teve curiosidade, entrou no nosso site, mas vale a pena a gente contar um pouquinho da nossa história. Nós temos 27 anos, uma universidade como instituição muito jovem, mas uma instituição muito ousada. Nesses 27 anos, nós começamos lá com 2 professores doutores nos nossos quadros. Hoje temos quase 600 professores doutores nos nossos quadros, que beira em torno de 800 professores. Temos muitos mestres e alguns poucos graduados. Nós temos alguns cursos que a questão da formação acadêmica ela ainda é muito recente.
Então, por exemplo, curso de música, ele ainda tem essas questões. Temos alguns cursos que ainda tem poucos doutores, mas as pessoas estão se especializando. Nós temos também vários cursos de pós-graduação. Nesse período aí dos últimos 7 anos, aderindo aí um projeto, tal qual o projeto de educação à distância, aderimos um projeto do governo federal de expansão dos nossos campi. Então, hoje temos campos aqui em São João del Rei, mas temos também campos em Divinópolis, que é o nosso campus da saúde, em Sete Lagoas, que é o campus das agrárias, e em Ouro Branco, Congonhas, que é o campus das engenharias. Aqui em São João del Rei nós temos 3 campi e temos as mais variadas áreas do conhecimento abrigadas aí nos nossos 3 campi. Então, hoje somos uma universidade de porte médio, todos nós que trabalhamos aí na administração, ficamos nesse vai e vem aí dos campi, mas com muito prazer aí de ver todos os campi repletos de alunos, de professores e de técnicos conosco. Então, é um prazer para nós recebê-los nessa instituição, que hoje se desponta aí com cursos, a sua maioria classificados com nota máxima no ENAD, que é a nota 5. Então, a maioria dos nossos cursos é muito bem classificado e eu tenho certeza que vocês vão ter muito bom proveito aí no curso de vocês, que depois nos mandem avaliações, nos falem sobre isso, porque a gente tem que aprimorar sempre. Então, contamos com vocês também para nos ajudar a construir aí essa melhoria, né, com avaliações e mesmo com sugestões durante todo o tempo, né, Reinaldo? Sejam bem-vindos ao FSJ, a reitoria está sempre à disposição de todos vocês, que a partir de agora são nossos alunos também. Nos encontraremos possivelmente aí em alguma capacitação no meio do curso e depois no momento do diploma, né? Passa rápido, viu? Daqui a pouco estaremos juntos aí nesse momento, que é um momento importante, que é a chegada aí dessa caminhada que vocês estão iniciando hoje. Então, muito boa sorte aí para todos vocês e sejam bem recebidos. Bom, nós vamos passar então a palavra ao Marcelo, professor Marcelo, que é o pró-reitor de ensino de graduação também. E logo em seguida a gente já convida a professora Elisa para falar sobre o NEAD. Bom dia a todos e a todas. Acho que a nossa reitora já fez uma boa apresentação, não vou me alongar muito, mas eu queria desejar boa sorte a todos nessa empreitada. Como a nossa reitora colocou, eu acho que aqueles que trabalham na gestão pública, nós precisamos nos especializar. Eu, professora Valéria, que estamos na gestão da universidade, o professor Reinaldo na gestão do curso, e o professor Reinaldo, como a professora Valéria falou, já de longa data participa da gestão pública, até pela especificidade da sua área. Então, nós sabemos o quanto é complexo e que a todo momento precisamos buscar recursos, instrumentos para nos auxiliar nos processos administrativos públicos, né? Inclusive na construção de projetos para que a gente possa alterar processos. Então, nós sabemos da importância desse curso, viu, Reinaldo? Sabemos do seu envolvimento, da sua seriedade, para que vocês possam receber essa formação e com essa formação possa voltar aos seus espaços de trabalho e fazer uma intervenção para que a gestão pública avance em todos os segmentos. A gente está falando do segmento municipal, mas é algo extremamente importante também para a gestão dos governos estaduais e para o governo federal. Então, desejo a todos um bom curso, que a Universidade de São João del Rei possa contribuir com a formação de vocês e que vocês, claro, ao retornar para os seus espaços, também lembre-se da nossa universidade como um centro de formação contínuo, né? Então, e podemos receber mais pessoas. Aí o ensino à distância tem contribuído para estreitar essa relação, mesmo com os municípios mais distantes. Então, boa sorte, bom trabalho a todos e sempre contem conosco. Bom, então agora nós passamos aí para a professora Elisa Tuller Albergaria, que falará para vocês sobre o núcleo de educação à distância aqui da Universidade Federal de São João del Rei.
Pessoal, bom dia. Brinquei com a Valéria, falei, essas câmeras, essas luzes, ela falou que daqui a pouco a gente esquece. Então, gente, bem-vindos, né, hoje à aula inaugural do curso. Atualmente, eu sou a coordenadora pedagógica, tá, do NEAD. A Marise, que é a professora do Departamento de Educação, é a coordenadora geral do NEAD, mas hoje ela está numa viagem e aí eu vim representá-la. Tá? Na verdade, até um mês atrás eu era coordenadora de tecnologia, esse mês eu assumi a parte pedagógica. Então, na verdade, já tem um tempo que eu venho atuando, né, no NEAD como professora, como coordenadora do curso de mídias na educação, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele. E aí meu papel aqui hoje, né, na verdade, é realmente dar as boas-vindas ao NEAD, né, a um curso nosso, e apresentar um pouquinho, é bem rápido mesmo, o núcleo de educação à distância. Tá? Eu não sei exatamente quem já conhece, quem já teve a oportunidade de ir ao núcleo, quem ainda não foi, é lá no Campus Santo Antônio. Aqui, né, em São João del Rei, a gente tem esse Dom Bosco. Eu não sei, né, gente, se todo mundo... Quem é de fora aqui? Levanta a mão. Ó, que bacana. Então, na verdade, eu realmente perguntei, porque às vezes eu estou chovendo molhado, né? Todo mundo já conhece, todo mundo já foi, mas então vale a pena aí dar uma contextualizada. Porque a gente tem esse campus, Dom Bosco, tem o Santo Antônio, onde fica o NEAD, e tem o CETAM. Eu sou professora do curso de Ciência da Computação, aqui da universidade. Então, por exemplo, o meu curso fica no CETAM. Tá? Mas vamos lá. Na verdade, o núcleo de educação à distância, né, é formado por profissionais capacitados para desenvolvimento de atividades educacionais e tecnológicas. Então, lá a gente tem, né, envolvido tutor, professor tanto no papel realmente de colaborar, né, de desenvolver material, de orientar tutores, de orientar alunos, quanto na parte de coordenação também. E tá, eu não sei, eu acredito que o Reinaldo depois vai falar um pouquinho aí com vocês dessa estrutura. E também com pessoas na área de tecnologia, para o desenvolvimento de material, para plataforma, enfim. Então, a gente tem lá uma gama grande de profissionais envolvidos para que o curso efetivamente esteja lá no ar para vocês, né? E vocês possam realmente fazer o curso de uma forma tranquila, tá? Bem, o curso ele tem, além da coordenação geral, que hoje eu comentei a professora Marise, tem 3 coordenações. Essa primeira coordenação acadêmico-pedagógica, que hoje eu sou a coordenadora. Coordenação de tecnologia, hoje é por um professor do Departamento de Computação. E a coordenação de mídias, que é a Mirtes. Tá? Ela é técnica em assuntos educacionais e trabalha aqui já tem um tempo, tá? Na universidade. Quem não conhece, esse é o prédio da universidade, do NEAD. No Santo Antônio, os 2 primeiros andares é a biblioteca do campus e o 3º andar é o NEAD. Até estou conversando um pouquinho com a Valéria, que, na verdade, a gente tem um projeto aí de construção do prédio aqui no Dom Bosco. Então, não sei se até vocês formarem a gente já vai estar aqui, mas pelo menos o projeto já está em andamento, que é a construção de um prédio para o NEAD nesse campus aqui, no Dom Bosco. Tá? Bem, aqui tem umas fotos só do NEAD, quando ele foi, porque a gente atua desde 2006, mas em 2008 é que teve realmente o reconhecimento do NEAD. E aí tem algumas fotos, acho que pode até ir passando, Reinaldo, em termos de eventos que a gente tem, né? Aquela inauguração foi com o reitor anterior, que era o professor Elvésio. Aqui também é outro momento de evento, de capacitação, de aulas, enfim. Aqui também a gente tem até uma banca com a professora, aqui eu trouxe essa foto. Tem o professor Marcelo, que acabou de sair daqui, né? Aqui é a professora Marise, que é a atual coordenadora, e lá no canto é a Mirtes, que é a coordenadora de mídias. Tá? Bem, a gente tem lá a produção de material, tá? Dentro do NEAD, tem todo um processo de construção, de elaboração de material didático. Então, tem a participação de vários profissionais, né? E aí a gente tem hoje uma gama aí de material já produzido, de vários cursos. Então, aqui só trouxe realmente para ilustrar que a gente faz esse trabalho.
O portal, além, né, de todos os cursos também, nós somos responsáveis pelo portal didático. Então, os cursos presenciais, eles usam o portal didático como uma forma de apoio, tá, durante o ensino. Então, também é na responsabilidade do NEAD. E aí eu trouxe a questão dos polos, em 2013, quais os polos que a gente atuava. Essa está bem atual, mas ainda está faltando, porque sempre entra, né, ou sai algum, mas é em torno de 57, mais ou menos, polos hoje, tá? Não é um dado 100% preciso, mas... Ah, tá. Tá. Em 2014, tenho atualização aí da questão dos polos, como a professora Valéria disse, nossa atuação é muito em Minas e São Paulo, tá? E aí eu só trouxe a questão de vocês conhecerem quais os cursos que a gente tem atualmente. Então, em termos de graduação, é matemática, e aí tem todos eles eu só pedi para colocar o site, né, do curso, é só para vocês conhecerem realmente, quem tiver interesse, e aí tem a possibilidade de entrar realmente no site do NEAD e ver todos os cursos. Mas, em termos de graduação, temos matemática, licenciatura em matemática, temos administração pública, tá? Então, aí tem todas as coisas. Pedagogia. A gente tem aqui na universidade pedagogia presencial e pedagogia à distância, tá? E filosofia também, o nosso último curso aí. Em termos de graduação, então, são 4, tá? Em termos de pós-graduação, a gente tem várias especializações. Tem matemática, então tem lá especialização em matemática, apesar que também tem um mestrado. Práticas de alfabetização, então a gente tem práticas de letramento e alfabetização, a gente chama aqui muito de PLA, né, que é só a sigla que a gente usa. Tem educação empreendedora, que é um outro curso também que nós oferecemos aqui em termos de especialização. Mídias na educação, esse que eu comentei que eu sou a atual coordenadora do curso de mídias. A gente está começando uma nova versão agora esse mês, terminamos uma em setembro, começamos uma em outubro. E, pode continuar, Renato. E as gestões, são 3 gestões: gestão pública municipal, gestão em saúde e, por último, gestão pública. Tá? Fora isso, faltou aqui a gente comentar que a gente tem também o curso de conselheiros municipais, além de vários cursos de extensão, ok? A gente colocou aqui mais em termos de graduação e especialização. Então, assim, de certa forma, dá uma segurança, né, a vocês de que o núcleo de educação à distância está bem estruturado, já está bem consolidado, né? A gente já efetivamente tem vários cursos aí que já tem na 4ª oferta, ou seja, a gente já tem aí um processo desenvolvido, a gente já sabe atuar. É lógico que a gente está sempre tentando melhorar, criando coisas novas, né? Criando possibilidades novas, ainda mais quando a gente está falando em termos de tecnologia. Mas, enfim, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Normalmente a gente faz a aula inaugural, normalmente não, né? Mas várias vezes nos polos ou outras vezes aqui. Então, é bacana quando é aqui, porque vocês têm a oportunidade de conhecer a cidade, conhecer a região, de ter esse contato aqui próximo com a gente, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, é claro que tem o Reinaldo, mas contem conosco do NEAD, ok? Obrigado, gente. Tenham um bom dia aí. Boa aula também. Vamos dar continuidade nos nossos trabalhos dessa manhã. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas já compensou um pouco a primeira parte. E, nesse momento, nós vamos passar a vocês a questão do curso em si. E aí nós vamos, inclusive, poder ter oportunidade de fazer algumas justificativas do porquê estamos fazendo essa aula inaugural aqui em São João do Rei. A Elisa já adiantou um pouco os motivos, mas o motivo maior foi porque na primeira oferta do curso, muitos dos colegas de vocês que terminaram questionaram muito sobre a condição de estar formando na Universidade Federal de São João do Rei num curso de especialização e sequer conhecer a universidade. Então, isso é que nos levou a estar fazendo essa aula inaugural aqui, até porque, quando se faz fora
da sede, nós temos que mobilizar um grande número de pessoas e muitas das vezes, às vezes não tem o total conhecimento do curso. Então esse foi o motivo pelo qual resolvemos fazer essa aula inaugural. Claro, a gente já sabia que iria faltar bastante gente, bastante colegas nossos, porque nós temos polos muito distantes. Depois, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre os polos. Eu gostaria de iniciar, agora sim, não fiz a minha identificação anterior, que vocês viram que nós estamos aqui fazendo de improviso, não temos cerimonial, não estamos preocupados com isso. Eu sou o Reinaldo, coordenador do curso, e tenho como apoio o professor Marcelo Angotti, que é o coordenador de tutores, mas a importância é que nós não trabalhamos com essa separação, coordenador de curso, coordenador de tutores. Nós, desde a primeira oferta, trabalhamos juntos e procuramos sempre tomar as decisões em conjunto para errar menos. Porque sabe-se que quando você está atuando, o erro é notório, mas pelo menos tendo mais uma cabeça pensante. E ainda com o apoio que nós temos dos técnicos e do NEAD, a gente consegue errar menos. Então, eu só gostaria de justificar a ausência do professor Marcelo Angotti aqui hoje, porque ele está em doutoramento no Rio de Janeiro, e foi preciso ele ficar lá ontem, então não dava tempo de chegar aqui hoje para estar aqui conosco nessa aula inaugural. Mas tenho certeza que vocês terão o prazer de conhecê-lo muito em breve aí no polo de vocês. Falando a respeito do curso, vocês podem estar vendo que o curso de especialização em gestão pública municipal é uma parceria da Universidade Federal de São João del Rei e, consequentemente, também com a Universidade Aberta do Brasil, como já foi dito aqui pela nossa reitora. Destina-se a portadores de diploma de curso superior que exercem atividades em órgãos públicos ou que tenham aspirações ao exercício de função pública. Vocês viram como que foi o processo de se candidatar? E nós criamos lá vários critérios, privilegiando principalmente a formação acadêmica e também a formação profissional. Quem tem todo aquele requisito primeiro que foi mostrado, consequentemente, apresentou-se uma pontuação maior, e depois nós estivemos analisando todo o processo individualmente. Infelizmente, nós tivemos alguns candidatos indeferidos, mas o edital era claro que toda a responsabilidade de comprovação da documentação era do candidato. Então, por exemplo, quem colocou lá que tinha o curso de gestão pública e como graduação e depois apresentou uma graduação em administração, por exemplo, ele ganhou pontos na hora que ele formaliza a candidatura, mas foi indeferido porque ele nesse ponto ele burlou o edital e ganhou mais pontos passando à frente de outras pessoas. Então nós fomos muito rígidos. É uma comissão, não sou eu, mas é uma comissão que avalia essa documentação, e nós ficamos muito atentos naquilo que foi informado por vocês, através do sistema e pela documentação que chegou para nós depois. Então esse é um primeiro ponto. Aí tem os objetivos do curso, que é a qualificação de pessoal a nível superior, visando ao exercício de atividades gerenciais. Esse é o objetivo principal, como já foi dito, inclusive, pela nossa reitora. É uma preocupação realmente de capacitar o pessoal que trabalha na gestão, né, na gestão pública, especificamente, no nosso caso, gestão pública municipal. E como objetivo específico, nós temos aqui capacitar quadro de gestores para atuarem na administração de macro e micro sistemas públicos, capacitar profissionais com formação adequada a intervirem na realidade social, política e econômica, contribuir para a melhoria da gestão das atividades
desempenhados pelo Estado brasileiro. Quando falamos de Estado brasileiro, logicamente, estamos englobando as 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, e contribuir para que o gestor público desenvolva visão estratégica de negócios públicos. Então, esses são os objetivos traçados em relação ao nosso curso. Como já foi dito, deixei para esse momento, até para se identificar, nós vamos falar agora da equipe formadora desse curso, começando por mim, que sou o coordenador do curso, e com uma função de gerenciar a difusão do material produzido pela equipe de professores e as atividades sob a responsabilidade desses mesmos professores. Estimular e sugerir discussões periódicas sobre os aspectos pedagógicos do curso. Então, na verdade, nós ficamos nessa parte de coordenação, mas atuamos em todos os pontos. Vocês vão ver que é uma equipe grande, que é envolvida no curso, e apesar de termos a separação entre coordenador geral e coordenador de tutores, nós envolvemos, tanto eu como o professor Marcelo, envolvemos em todas as esferas do curso, tentando buscar sempre um aprimoramento melhor. Aí já, como eu já disse, do coordenador de tutores, que é o professor Marcelo Angotti, como competência em específica do cargo, mas não dele em específico, acompanhar as atividades acadêmicas do curso, acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores e acompanhar o planejamento e desenvolvimento da seleção e capacitação dos tutores. Coordenador de polo, nós temos uma pessoa em cada polo que nós chamamos de coordenador, a quem nós nos reportamos sempre para poder estar passando, através da secretaria, todas as questões inerentes ao polo e ao curso. E a eles cabe garantir as atividades da UAB, a prioridade do uso da infraestrutura do polo. Consequentemente, também acompanhar as atividades de ensino presenciais e à distância. Então, esse é o coordenador que nós temos lá no polo, de cada um de vocês, a responsabilidade dele também de apoio ao curso. Os professores, que hoje, inclusive, nós teremos alguns deles aqui, até para fazer uma apresentação para vocês, que é responsável pela elaboração do material didático, das tarefas, dos fóruns temáticos e das avaliações. Só lembrando sobre aquele primeiro ponto, que é o material didático, que muitas das vezes nós já temos o livro que é desenvolvido pelo próprio MEC, mas às vezes fica um pouco ultrapassado, então cabe aos professores fazer a sua atualização, colocar materiais na biblioteca virtual que possam melhorar esse material didático que é compelido pelo MEC. E também compete aos professores fazer a orientação final dos TCCs, depois que vocês vão chegar nessa etapa, vão precisar de professores para capacitar e orientá-los, aí tanto os tutores como vocês também. Os tutores, que temos alguns aqui já na sala, aqui no teatro, que tem como responsabilidade pela mediação das dúvidas relacionadas ao conteúdo do curso. Eles vão estar participando das discussões dos diferentes temas no ambiente virtual de aprendizagem, que é o que nós chamamos de AVA. Também a correção de todas as atividades propostas. E aqui um detalhe importante que nós sempre já fizemos isso na primeira turma, só que dessa vez nós vamos fazer de uma forma um pouco mais diferenciada. Haverá o rodízio dos tutores, mas por trimestre. Então, vocês vão entender isso aqui a pouco, na hora que eu mostrar para vocês o cronograma do curso. Então, temos etapas diferenciadas do que foi a primeira oferta. Então, os tutores ficarão com vocês um determinado tempo e depois haverá um rodízio de outros, para que todos possam trabalhar com todos os polos. Aqui uma outra pessoa extremamente importante para nós no curso, está ali fora,
né, que é a Bruna Adriele, que é a secretária do curso, é a quem vocês, consequentemente, irão fazer os primeiros contatos. Quer dizer, ela que recebe toda a informação. Nós nos reunimos para poder tomar as devidas providências cabíveis, mas sempre a testa de ferro é a Bruna. Muito competente, graças a Deus nós temos uma secretária eficiente e prestativa acima de tudo, né? É acadêmica, né? Está no curso de economia, está finalizando seu curso de ciências econômicas, aqui também na Universidade de São João del Rei. Então vocês vão ter o prazer de conviver com ela nesse período aí. Vocês vão ver que ela é muito prestativa, vai poder ajudar muito a vocês também. Estamos deixando aí o e-mail, que consequentemente já cai na caixa dela lá, da secretária. Quando tiverem alguma dúvida, alguma questão, passe para ela, que ela vai poder estar ajudando a vocês. Ela passa para nós, nós tentamos resolver o mais rápido possível para dar a resposta. O telefone de contato do NEAD, que é o 3379-2613, e tem o 2602, que vocês vão ver que no final também ele aparece. Então, qualquer dúvida também pode ligar. Para quem não é da área 32, não esqueçam que aqui nós estamos na área 32. E o horário de atendimento da secretaria é de 8 às 17, logicamente não colocamos ali, mas tem um intervalo de almoço, que normalmente é de 11h30 às 13h30. Aí outra pessoa também de fundamental importância para o curso, talvez não tanto para vocês, mas ele é de fundamental importância para que vocês possam ter todos os acessos necessários à plataforma, que nós chamamos aqui de suporte, e que vai continuar nos ajudando. Eu vi a relação que houve algumas mudanças por parte do núcleo, mas felizmente nós continuou o mesmo, que é o Pablo, né, o Pablo Bueno de Souza. Inclusive ele vai estar aqui com vocês daqui a pouco, que ele vai falar sobre o tutorial, né, que é o material de apoio de vocês do AVA. Tem o e-mail dele, que é o suporte Gmail GPM Municipal, NEAD, UFSJ, edu.br. O telefone é o mesmo, o horário de atendimento também é o mesmo da secretária. Então vocês viram aí que a nossa equipe é uma equipe grande, que trabalha no curso. Tá? Aqui nós estamos apresentando para vocês os polos, onde nós estamos oferecendo o curso, a segunda oferta do curso, que a primeira terminou agora no dia 31 de agosto, com várias defesas muito boas, inclusive. Nós em Minas Gerais temos Campo Belo, Formiga, Francisco Sá e Pompéu, e no estado de São Paulo, Barretos e Santa Isabel. Bom, aqui talvez a parte mais importante que eu preciso estar falando para vocês é da questão do cronograma, que vocês têm esse material com vocês, vai estar também na plataforma, depois vocês podem ter acesso. E é importante mostrar aqui que, apesar da gente estar colocando ali que a introdução, que a primeira disciplina, ela vai ao ar dia 29, ela já está desde o dia 22. E aí, por que essa explicação de ter colocado ela com uma semana de antecedência? Por ter a aula inaugural, nós esperamos que todos já tivessem entrado na plataforma e ter tido aí já acesso, porque depois vocês vão ter o tutorial. E aí pode tirar dúvidas com o Pablo, que vai estar aqui falando para vocês a respeito do tutorial. Então daí a importância nós temos colocado ela uma semana antes na plataforma, para vocês poderem ter acesso, já começar a mexer no sistema. Mas oficialmente falando, ela entra para nós como cronograma a partir do dia 29. E no edital fala-se que nós iríamos iniciar o curso em outubro, né? Mas já consideramos, por ser uma segunda-feira, para não iniciarmos no meio de semana, estamos iniciando no dia 29, exatamente por isso. E uma questão importante que vocês podem estar observando, que normalmente cada disciplina, ela fica no sistema por 3 semanas. Então é muito importante que vocês atentem para o cronograma, para as tarefas, para o fórum, que
que vocês vão ver que depois nós vamos passar aqui o slide sobre a questão de avaliação, a importância de vocês não perderem prazos. Porque se perdem prazo, vocês são penalizados em termos de pontuação. Então fiquem bem atentos, não deixem para fazer as tarefas em última hora. A gente tem sempre falado sobre esse ponto, porque às vezes o sistema deixa para a última hora, o sistema sobrecarrega, tem problemas de internet, tanto de vocês como aqui da própria universidade. Quando a gente detecta o problema, o próprio Fred, que está aqui com a gente, que também faz parte do NEAD, a gente às vezes até prorroga um pouco o prazo, para não ter penalização para ninguém. Mas é preciso que a gente saiba que teve problema, e aí preciso que vocês também comuniquem isso conosco, porque o sistema, a internet, vocês sabem que ainda temos alguns problemas. Então vocês podem estar observando, essa é a primeira parte do cronograma, que nós estamos chamando aqui de módulo básico. Esse módulo básico, por que nós chamamos ele de módulo básico? Vocês viram que nós temos 3 cursos de gestão aqui na universidade. Nós temos gestão pública municipal, que é o nosso, o gestão pública e o gestão em saúde. Então esses 3 cursos eles têm como base esse módulo básico. Claro que cada um tem diferencial aí em relação a estar oferecendo. Ninguém é obrigado a seguir todo mundo junto. Os outros 2 cursos ainda não abriram, já abriram o processo de reoferta, mas ainda não iniciaram. Nós iniciamos juntos a primeira, mas agora cada um está andando por conta própria. Então esse é um procedimento. Uma coisa importante também que eu preciso ressaltar aqui com vocês. No primeiro curso, nós só tivemos 2 provas presenciais, que foi ao término de cada módulo. Então nós sentimos perante os colegas de vocês, falando que ficou muito pesado você fazer uma prova sobre 8 disciplinas no primeiro módulo, depois no segundo sobre 7 disciplinas. Então resolvemos dessa vez, até pelo que foi acontecido na primeira, tentar melhorar. Então vocês podem estar observando que vai ter uma mudança drástica nesse sentido. Nós já temos uma primeira avaliação programada para o dia 21 de dezembro. Essas avaliações são feitas no polo, tá? Vocês não virão aqui, serão feitas todas no polo. Aí sim, vai pessoas daqui para poder fazer a aplicação dessas provas com vocês. A segunda, que é o fechamento do módulo básico, está previsto para o dia 26/4 já de 2015. Por que eu falo previsto, gente? Porque toda questão pode, às vezes, sofrer alguma mudança por algum fato. Mas, pelo menos em termos de cronograma, está feito e esperamos que a gente possa seguir da forma como ele foi programado. Aí vem a segunda parte, que nós chamamos de módulo específico, onde realmente nós temos as disciplinas inerentes ao curso de gestão pública municipal. Vocês podem estar observando que nós temos no terceiro trimestre, que estamos chamando de terceiro trimestre, a avaliação prevista para o dia 26 de julho do próximo ano, e a quarta avaliação, que vai envolver somente 3 disciplinas, vocês vão entender daqui a pouco por quê, que nós estamos chamando do quarto trimestre, no dia 4 de outubro do próximo ano. Então esse é o módulo específico, distribuído desta maneira. E ainda, ao fechar todas essas disciplinas, aí sim vocês vão começar a se preparar, já podem começar desde já, né, a se prepararem para fazer o trabalho de conclusão do curso. E para o trabalho de conclusão do curso, nós estamos colocando que vocês devem elaborar um artigo científico. Já foi feito isso na primeira oferta, e também achamos interessante fazer para a segunda. Ao invés de estarmos preocupados com aquela monografia de 60, 70, 80 páginas, o artigo científico ele é muito mais fácil de ser feito, pode demandar um pouco mais de leitura, e esse é claro, a monografia também não dispensa isso, mas o artigo científico, pelo menos, vocês vão estar fazendo um tema que vocês estão atuando, a gente espera que seja isso, de alguma forma que possa colaborar com vocês e com o curso de uma certa forma.
Aí o artigo científico, depois vocês vão estar recebendo todas as informações, como ele é desenvolvido, e para isso vocês terão uma disciplina que nós chamamos metodologia científica, com 30 horas. Ela também faz parte do módulo específico, mas nós retiramos ela daquele rol de avaliações, portanto ela não tem uma avaliação específica. Tá? Ela passa por um processo nessa metodologia científica com 4 etapas. Depois, um pouco mais na frente, vocês vão entender isso. E vocês terão que participar dessas etapas. Então, aí que é importante, e elas já são automaticamente avaliadas em pontuação, que depois, concomitantemente com a apresentação do TCC, que é o trabalho final de curso, vocês terão a nota final dessa disciplina, que é o TCC. Então, a metodologia, nesse ponto, ela vai ajudar nesse sentido. Vocês não vão fazer uma prova sobre essa disciplina. Ela automaticamente, pelas tarefas que vocês irão desenvolver, automaticamente vocês já estão sendo avaliados nesse sentido. A previsão que nós estamos traçando aqui para a metodologia científica, que é a disciplina, ela deve ir ao ar no dia 7/10, com término no dia 17/11. E o prazo que vocês terão para a conclusão dos trabalhos de vocês, a previsão é do dia 18/11 até o dia 10/4 de 2016. E no dia 30/4, aí sim nós teremos as bancas de avaliação dos TCCs. Tá? Então, consequentemente, vocês terão todo o aparato para vocês estarem observando. Este ano, porque nós terminamos esse ano a primeira oferta, já no final nós resolvemos fazer uma mudança, mas não poderíamos obrigar ninguém a adequar a ela, porque nós fizemos em 2 condições a primeira oferta. Aqueles que quiseram fazer a defesa oral, tá? Foi a maior parte, que já estavam preparados para isso, e também aqueles que quiseram fazer em pôster. Fazia o pôster e apresentava pelo pôster. É uma apresentação mais rápida, né, e pode ser feita até em conjunto, depois ser dada a nota também para o trabalho. Essa é uma condição que a gente talvez deva repetir para essa segunda oferta também, que vimos que deu um resultado produtivo, e esperamos que a gente consiga isso também com a segunda turma. Pode passar. Bom, aqui nós estamos falando para vocês sobre os momentos presenciais, né, que nós teremos com vocês. Nessa turma, são 7 encontros presenciais, sendo esse primeiro, que nós estamos fazendo da aula inaugural, aqui na universidade. Infelizmente não pudemos fazer no Santo Antônio, que é onde está o núcleo de educação à distância, como vocês viram pela apresentação da Elisa, porque lá hoje está tendo a mostra de profissões. Então todo o campo está ocupado. Então nós tivemos que vir aqui para o Dom Bosco, mas também vocês estão vendo que é um campus muito bonito, e como já foi dito, que vocês possam aproveitar a estadia aqui em São João del Rei e conhecer mais, inclusive, da universidade. Isso é que nos levou a estar vindo aqui, já fiz a justificativa, não vou fazer de novo. Nós teremos 4 encontros para avaliações trimestrais, que está lá no cronograma, conforme já foi apresentado. A aula presencial de metodologia e orientações para a elaboração do TCC. Tomara que não aconteça como aconteceu na primeira, que nós fizemos em 3 polos, depois tivemos problemas com transporte, com repasse de verba por parte do MEC, aí tivemos que cancelar uma parte, mas tomara que não tenhamos problema dessa natureza e que possamos estar em todos os polos, eu, professor Marcelo, aí já vai o coordenador de TCC também junto, que é um outro professor que é contratado para essa condição, para estar mostrando a todos vocês os aspectos metodológicos do TCC. E entendemos que é de grande importância até para a preparação mesmo do trabalho final. E por último,
o último encontro, que é a apresentação dos trabalhos de conclusão do curso, conforme também já apresentamos ali no cronograma, que esperamos, se Deus quiser, poder cumprir todas as datas. Então são 7 encontros que teremos com vocês aí durante o período do curso. Bom, aí falando um pouco agora da questão que o pessoal às vezes não gosta muito, né? Mas precisamos falar, que é a questão da avaliação. Na avaliação, nós estamos colocando aqui aquele encontro presencial, que é o de hoje, e também o da disciplina metodologia, tentando dar um incentivo. Sabíamos que hoje seria um pouco complicado pela condição de distância de alguns polos, mas até estamos surpreendidos, porque estamos com bastante alunos aqui na plenária. Então, a título de apoio, a título de dar essa compensação, todos que vieram a esse encontro, consequentemente, já têm consignado para a primeira disciplina, que é a Introdução ao Ensino à Distância, de 10 pontos. E esses mesmos 10 pontos também serão dados, serão computados para a aula presencial da disciplina Metodologia, tá? Que ocorrerá lá na frente, então também faremos isso. Como vão ocorrer os trabalhos de vocês aí durante o curso? Vocês terão sempre 2 tarefas para serem executadas, cada uma valendo 10 pontos. Então, fazendo então 20 pontos ou 20%. Terão um fórum temático, um fórum de discussão, onde os tutores entram provocando, os próprios colegas também podem estar provocando vocês a fazerem respostas, dando uma contribuição sobre algum tema que vai ser lançado em cada disciplina. Esse fórum também terá uma pontuação de 20%. Isso aí fecha em 40%. Depois, a avaliação que vocês farão em cada trimestre, ela tem um peso de 60 pontos ou 60%, fechando os 100% de cada disciplina. Lembrando que, para que haja aprovação em cada disciplina, é necessário que se tenha no mínimo 60 pontos. Tá? Essa pontuação mínima para aprovação em cada disciplina. Ok? Então, essa é uma forma, a avaliação que nós estamos fazendo, unificando dessa vez para todos os conteúdos. No conteúdo anterior ficava às vezes vago, cada professor trabalhava o número de tarefas, dessa vez não. Serão 2 tarefas, elas podem ter ali alguma subtarefa intrínseca, mas nada como uma tarefa específica. Uma coisa importante que nós queremos falar para vocês aqui é sobre a produção de material didático do curso. Essa produção eu já comentei, ela foi produzida pela UAB, CAPES, né, e, consequentemente, tivemos muito problema na primeira oferta. Enquanto nós estávamos no modo básico, nós tínhamos material para todo mundo. Quando começou o modo específico, então, os tutores aí que passaram muito aperto, né, que os que trabalharam com a gente na primeira oferta, nós passamos muito aperto porque não conseguimos gráfica, não tinha apoio gráfico, né, porque tinha que fazer licitações, não tinha recurso, e aí ficou, talvez por ser a primeira oferta do curso, tivemos problema em transferência de recursos por parte do governo federal, o MEC. E aí, consequentemente, não tivemos como disponibilizar o material físico do módulo específico. Aí tivemos que lançar mão para que o pessoal pudesse estar fazendo somente via o portal na biblioteca virtual. Desta vez, nós não vamos disponibilizar mais os livros, para não incorrermos neste problema. Tá? Então, todos os livros eles vão estar em PDF, lançados na biblioteca virtual. Quem achar que precisa fazer, que gosta de fazer o manuseio, vai fazer impressão por conta própria, ou então baixem, a sugestão que fazemos é que baixem, né, deixem, se não precisar ele fisicamente, baixem e deixem no arquivo separado, porque às vezes se você deixar lá, depois uma hora que você for precisar e não tiver internet, você não vai ter acesso. Então baixem os livros para que vocês possam ter o acesso necessário. Mas especificamente para vocês que estão aqui, não sei se vai atender todo mundo, nós temos uma grande sobra de livros da primeira oferta, que estão aqui de fora,
no momento do intervalo, nós vamos estar distribuindo para aqueles que estão aqui, logicamente, né? Não vamos enviar isso para os polos, isso aí, então nós vamos estar privilegiando quem estão aqui nesse momento. Mas é só do módulo básico que nós temos, e aí vocês vão depois, a Bruna vai estar distribuindo para vocês. Como já foi dito, os arquivos estão disponíveis na biblioteca virtual, e colocamos aí também para vocês, na pasta, o manual do aluno, para tentar ajudar um pouco mais. A turma passada não teve esse manual. Quer dizer, então, é aquilo que a gente fala, a gente tenta aprimorar cada vez mais para oferecer cursos melhores. Então, vocês têm aí também o material do aluno, que a gente está no final, está aí no material separado, depois vocês façam a leitura, aceitamos sugestões, críticas, não precisam preocupar com isso, nós não somos donos da verdade, queremos cada vez mais ter cursos melhores. Pode passar. Eu queria até pular primeiro para a primeira fase, quero passar aqui para a segunda. E quero fazer um chamativo, principalmente de vocês que estão aqui. Essa aula inaugural, se vocês devem estar vendo, está sendo gravada. Ela vai ser disponibilizada também no portal, depois. E esperamos que os outros colegas de vocês que não puderam estar aqui hoje tenham acesso a ela depois. E que eles possam pensar nesse ponto que eu vou dizer para vocês agora. Tem muita gente que às vezes se candidata, faz a matrícula e depois desiste do curso. E aí a gente faz um pedido carinhoso e especial para cada um de vocês. É recurso, gente. Não é recurso meu que está sendo jogado fora. É recursos que estão sendo julgados, que estão jogando ao ar. Na gestão passada, nós tivemos 240 alunos cadastrados. Nós conseguimos pouco mais de 50% de TCCs. Tá? Pouco mais de 50%. Mas não foi porque não foi o TCC o empecilho. O empecilho foi desde o início. Teve gente que nunca entrou na plataforma, nem para visitar. Nunca entraram na plataforma. E quero deixar bem claro para vocês, não adianta depois vocês mandarem um bilhete lá para o tutor e falar para vocês, você não me deu resposta. Todo momento que vocês entram na plataforma, ele é catalogado. A cada momento que vocês entram na plataforma, ele é catalogado. Então, se o aluno quer falar assim, eu entrei na plataforma tal dia, se for mentira, a gente tem como ver se é verdade. Tá? Então não tem desculpa em relação a muitas questões, porque o sistema aqui é muito bem preparado para esse tipo de questão. E aí a gente pede mesmo encarecidamente a vocês que possam levar isso para os polos, para os colegas que vocês conhecem. Não tomem vaga de quem quer. O incentivo que a gente quer é que vocês realmente participem do curso, que é um curso bom, mas que a gente pode notar, inclusive, desculpe se eu vou, às vezes, tocar na ferida de alguém, mas nós tivemos pessoas que não fizeram o primeiro curso e que foram classificados para o segundo curso. E que tomaram vaga de outro no primeiro, não fizeram e agora estão cadastrados de novo. Nós não temos como tolir a entrada de ninguém. Foi feita uma classificação e nós estamos respeitando claramente a classificação como foi feita. Mas pedimos, né, porque nada para mim, nada para o Marcelo, mas são recursos públicos que estão sendo investidos. E altos. Vocês podem ter certeza que são custos caros. Um curso à distância, talvez ele fique mais caro para a instituição e para o MEC do que um presencial. Porque o presencial, o professor já está aqui, não precisa ser contratado. O de vocês precisa ser contratado, professores específicos para isso, recebem uma bolsa, nem é salário, nem é remuneração, é bolsa. Então, o que a gente pede mesmo, que vocês levem essa condição para os polos, para os colegas que vocês conhecem, que de repente até já sabem que não vão, que estão lá classificados, mas que não querem fazer, mande um e-mail para nós, desistir, não quero mais. Ainda dá tempo da gente chamar outras pessoas. Nós estamos na 5ª chamada desse curso. Na 5ª chamada nós temos 4 vagas somente.
Mas estamos correndo atrás. Infelizmente, esses 4 alunos não estão aqui hoje, porque a segunda chamada, a quinta chamada deve ser publicada segunda-feira. Mas acho que esse é o pedido que a gente faz a vocês, porque nós queríamos formar, e nessa vez, infelizmente, é 225 alunos, não é 240. O pó de formiga diminuiu o número, tem demanda, mas quem manda demanda para nós é o MEC. Então, caiu para 25 vagas o pó de formiga. E aí vocês vejam, né? Eu acho que fica ruim, preocupante, o pessoal tomar a vaga de quem quer. Então, esse é o apelo que a gente deixa aqui com vocês. E aí, terminando, logicamente, como coordenador do curso, em nome da Universidade Federal de São João del Rei, desejamos mesmo a todos um excelente curso. Contribui conosco. Não precisam pensar que vocês vão estar nos agredindo com críticas. Nós não temos essa preocupação. Nós queremos melhorar. Já entendemos que já melhoramos bastante essa segunda oferta, mas pode-se melhorar muito mais. Tá? Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Aqui novamente os telefones, agora já os 2, né? O final 13 e o final 02, e o e-mail novamente da coordenação que nós deixamos aí para vocês. Ok? Gente, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar do curso. Meu nome é Denise, como o professor já apresentou, eu tenho mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente e já trabalho há um tempo com a educação à distância, mas a maior parte da minha experiência é em relação à tutoria, mas é agora, né, começando como professora formadora. Queria que levantasse a mão para mim quem já fez algum curso de educação à distância. A maioria, né? Então, muito bom. Isso já contribui bastante, né, para o que a gente vai ver aqui. Porque esse módulo ele vai dar, essa disciplina, ela dá uma base do que é educação à distância para a gente entender o que acontece no nosso curso. Então, é uma disciplina com uma carga horária de 30 horas, dividida em 3 unidades, né? A unidade 1, EAD, algumas considerações, onde a gente discute alguns conceitos da educação à distância, se é ensino, se é educação, discute alguns mitos, alguns preconceitos em relação à educação da EAD. Já na unidade 2, a gente discute a EAD no cenário mundial, tentando entender o seu surgimento, né, no mundo, como o seu surgimento no sentido de uma educação formal, tá, institucionalizada, reconhecida. E também depois, na unidade 3, é entendê-lo no Brasil. E quais são os aparatos legais, né, da EAD. Então, primeiramente, a disciplina ela tem como objetivo geral o quê? Compreender a EAD como uma modalidade de ensino, que ela possui conceitos, estratégias e uma metodologia própria. E que cada vez mais ela vem se consolidando, tá? E também entender que no processo histórico dela, ela tem um contexto histórico mundial e brasileiro. Mas entender esse contexto de uma forma crítica. Ou seja, o que estava acontecendo num contexto econômico e social que vai impulsionar essa EAD. Que a gente percebe que ela tem uma ligação com a formação de mão de obra. Então, no mundo, relação com a segunda revolução industrial, no Brasil, com a necessidade de formação continuada de professores, tá? E depois de formação de mão de obra para o processo de industrialização, e hoje também como formação continuada. Então, essa disciplina ela é bem interessante porque ela faz a gente entender que a gente não está perdido no meio do nada. Que eu tenho uma prima, ela começou a fazer a maioria que já tem, mas para quem começa a primeira vez no curso EAD, parece que está dando um tiro no escuro, porque não sabe muito bem como funciona. Então, depois do seu primeiro curso, que você começa a entender, ó, realmente, né, ela funciona, é assim que tem que trabalhar. Muitas vezes parece que você está sozinho, mas você não está.
Essa minha prima falou assim, olha, eu estou fazendo um curso EAD, mas eu não estou entendendo nada, porque eu tenho que estudar sozinha. Eu falei assim, olha, a maior parte do tempo é você, é a sua autonomia. Você tem que buscar essa construção do seu conhecimento. E para isso, é muito importante a figura do tutor, para fazer esse elo e te ajudar. Mas a maior parte é você. E é muito importante porque você é protagonista do seu conhecimento. E a EAD, ela promove isso. Então, essa disciplina também, ela vem contribuir para quebrar alguns paradigmas e preconceitos. Estava numa viagem, eu estava conversando com meu pai, falei assim, olha, eu tenho que terminar o material de EAD. Aí ele tem seus 65 anos, não, mas EAD é um curso que não serve para nada. Eu falei assim, olha, pai, depende de quem faz o curso e de quem oferece esse curso. Porque o bem formado existe tanto na presencial como à distância. Então, depende do seu comprometimento e do comprometimento do curso. Em Teoflotone, a gente teve uma aluna da EAD da Pedagogia que ela foi selecionada dentro do UFMG, apenas ela e mais um, para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Então, ela de todos aqueles, assim, o da presencial, da pedagogia, o das distâncias, então ela foi selecionada para ficar lá um semestre. Então, de todo a FMG. Então, não tem nem o que discutir o comprometimento dela com o curso e com a formação dela. Então, isso não depende da modalidade, e sim da autonomia, do compromisso do cursista e também daqueles que estão envolvidos na oferta do curso. E tem um mito também que é relacionado ao o mais fácil, né? Vou fazer que é mais fácil. Na verdade, uma característica da EAD é a questão da flexibilidade. Né? Então, é uma flexibilidade no espaço, uma flexibilidade no tempo. Então, se eu estou na rodoviária e consigo conectar no meu tablet, eu consigo estar lendo material. Então, eu tenho ali, tenho mais facilidade. Eu tenho aquela coisa de, o que você faz de meia-noite às 6? Então, daqui a uns tempos as pessoas vão responder, eu estou estudando para EAD, porque o seu horário é bem flexível. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma armadilha. Porque você vai deixando para o último dia, aí chega no último dia, você tem um problema na internet. Então, é uma vantagem, mas a pessoa tem que saber trabalhar com essa vantagem. Então, eu coloquei essa chargezinha aqui, estou com uma preguiça de postar hoje, né, que acontece muito na EAD. Então, levantar da rede e participar na rede do Moodle, do AVA, depende da gente. De construir, de colaborar e de fazer com que o curso funcione para a nossa formação. Então, a EAD, primeiramente, a gente tem que esclarecer que ela não é um fenômeno recente, como eu disse anteriormente, né? Ela tem um contexto econômico, social aí no mundo todo, na formação de mão de obra, na formação de professores, mas também mas que com o uso da tecnologia de informação, essa é uma modalidade que vem se expandindo nos últimos anos. Então, no início, com a modalidade de cartas, o instrumento rádio, para fazer a comunicação, e hoje a gente tem os instrumentos mais rápidos, né, e mais eficientes, vamos dizer assim. E por isso isso contribui para a consolidação dessa modalidade. E existem vários conceitos para definir a educação à distância, tá? Então, e esses conceitos, a gente tem que entender que na ciência, a ciência é dinâmica. Então, um conceito hoje, aceito hoje, daqui uns 10, 15 anos, pode não valer mais. Porque ainda bem que a verdade ela não é absoluta, né? Ela está sempre sendo construída. E na EAD a gente tem vários conceitos, dentre eles... Passa mais um. Eu gosto de destacar o do Nunes, né, que fala que a EAD é um recurso de incalculável importância, como modo apropriado para atender as grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva que outras modalidades, e sem risco de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos, em decorrência da ampliação da clientela atendida. Então, você consegue atender um número maior de estudantes e com qualidade, em diferentes regiões, em diferentes tempos. E quais são as características, né, de um curso EAD, que também nós vamos discutir na nossa modalidade?
uma comunicação bidirecional. Então, ela favorece o contato ali, o tutor tem 24 horas para responder as suas perguntas, então isso facilita, né, a sua conversa. E, às vezes, dentro de sala de aula, o aluno ele tem vergonha de falar uma pergunta. E ali não, você pergunta para o seu tutor, às vezes ninguém vê, né, que se você tiver vergonha, alguma coisa assim. Então, isso facilita também, é uma característica da EAD. Também a utilização da mídia para a ação da educação, inclusive a mídia, tanto material impresso como telecomunicativo, né? E destacar aqui que no nosso modo, eu coloquei 3 vídeos, eu acho que são 3 mesmo, que facilitam a discussão, tá? Ela sofre influência de uma organização educacional no seu planejamento. Então, a característica da instituição que oferece EAD, ela também que oferece diferentes cursos, por exemplo, a UFSJ, né, você tem os cursos presenciais, a característica desses cursos também vão para a modalidade EAD, e quase permanência ou quase ausência de encontros presenciais também é uma característica da EAD. Então, às vezes, tem um encontro no início e no final, a maioria dos cursos funcionam dessa forma. E é interessante que nos encontros presenciais, o contato que se dá, que a gente só vê as carinhas lá nos fóruns e tal, e quando chega aqui, a gente fala, olha ele, olha ela. Então, isso é muito bom. Tá, aí a gente tem o retorno. Apesar da maior parte ser à distância, o encontro presencial também é interessante para promover essa vivência também na universidade, no espaço físico, né? E os princípios assim, norteadores da EAD. Quando se monta um curso de EAD, o que você tem que pensar? O que eles geralmente têm como norte? Primeiro, a flexibilidade e adaptação. Né, a flexibilidade, como eu disse, no espaço e no tempo. Não quer dizer uma flexibilidade do conteúdo, tá, que tem que garantir a qualidade desse conteúdo, mas a flexibilidade do estudante de estar ali montando o seu horário, montando o seu espaço de estudo. A colaboração e autonomia na construção do conhecimento, ou seja, quando você participa de um fórum e discute conceitos e participe e dá a sua opinião, você está construindo conhecimento de uma forma colaborativa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a sua autonomia e a disciplina para construir esse conhecimento, que é a palavra, para mim, é a palavra-chave da EAD, que é essa autonomia na construção do conhecimento. É o aluno como protagonista aí da educação à distância. É ele montar o seu horário, é ter a disciplina para poder realizar as atividades e fazer a leitura do material. Inclusive, essa característica hoje da EAD, como vocês vão ver nos vídeos, a gente tem... está sendo valorizada no mercado de trabalho, porque exige isso do aluno, essa disciplina. Fazer um curso, a evasão às vezes é grande num curso de educação à distância, porque falta essa disciplina das pessoas. É também uma forma de democratização do ensino. Chega nas mais distantes regiões, e a pessoa que não teve a oportunidade de fazer no momento, assim, um presencial, ele vai ter a oportunidade de fazer à distância. E também é questão de democratização regional mesmo, geográfica. Porque se você tem regiões que só agora que você tem uma universidade pública próxima, mas já tinha um polo de EAD. Então, isso já, ou seja, é mais um exemplo da democratização do ensino e de diminuição das iniquidades sociais por meio da EAD. E ela também contribui para a formação permanente e continuada. Ou seja, eu já estou no mercado de trabalho, mas eu quero me formar. Mas eu quero formar mais, né, nesse sentido, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho o dia inteiro. Então, aí nesse perfil, a gente tem a EAD que se encaixa muito bem para contribuir para essa formação. Então, por fim, né, para não concluir, vou usar as palavras de Rio Pimentel, de 2012, que colocam assim: a educação, seja ela presencial ou à distância, deve propiciar aos estudantes, entre outras coisas, alguns aspectos fundamentais para a sua formação, como de cidadão, tais como consciência crítica, criativa e participativa,
Formação sólida, que permita aprender conteúdos que fundamente a análise e interpretação da realidade. E vinculação da teoria e com a prática, contextualizados nos aspectos sócio, econômico, político e cultural. Então, independente se é da modalidade, se é presencial ou à distância, a educação ela tem que ajudar na formação da pessoa ou do cidadão. Enfim, né, nessa nossa disciplina, a gente vai ver que a EAD ela vem se consolidando no país e no mundo. Inclusive, o Brasil, se comparado a outros países em relação à EAD, ele está muito aquém, né, ele ainda tem muito a melhorar, ele ainda tem muito que inovar. Ela hoje é um fato, tá? Tá uma fato, ela desculpa o erro, né? O sucesso do curso depende de um conjunto de fatores, dentre eles você, cursista, né? Eu falo ele e principalmente o tutor, porque eles estão sempre andando juntos, tá? E essa disciplina de introdução à educação à distância, ela vai ter esse intuito de provocar essas elucidações da EAD. E para que ela funcione, a gente precisa da participação de todos. Então, muito obrigada. Inclusive, eu já dei boas-vindas para vocês lá na EAD. Espero que todos participem. Falem um oi lá comigo também, para a gente construir aí a nossa disciplina de forma bem concreta. Muito obrigada. Nós vamos agora passar para a segunda parte dessa aula inaugural. E eu gostaria de chamar aqui à frente os tutores. A Maísa, o Leonardo, a Simone, a Elke e o Fabiano. Eu vou deixar que cada um se apresente, né? Depois eu explico para vocês. Oi, bom dia. Meu nome é Elke. Eu vou atuar como tutora no curso de vocês. Já tenho experiência com educação à distância de muitos anos. Sou formada em administração, com mestrado em administração. E atualmente sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IF-Sudeste-MG, aqui no campus de São João del Rei. Dou boas-vindas a todos e estarei na plataforma para ajudar vocês a conduzir o curso da melhor maneira possível. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo. Eu sou graduado em Gestão Pública, né? Fiz a pós-graduação que vocês estão fazendo aqui. Todos os 2 cursos meus são à distância. Com isso, acho que posso entender um pouco, né, como que é a relação de quem está do outro lado. E isso é importante para nós. O ensino à distância, na minha opinião, é um marco, né, que consegue chegar onde o ensino não chegava antes, oportunizar novas possibilidades para as pessoas. E eu tenho um pouco de experiência na área pública, exercendo, né, na área pública. Já trabalhei na Assembleia, já trabalhei na Câmara dos Deputados e em algumas prefeituras. Hoje eu estou como secretário de governo da Prefeitura de São João. Então tem um pouco da prática também para poder ajudar vocês. Desejar a todos uma boa-vinda e bons estudos para todos. Bom dia, meu nome é Maísa Elcorabi, vou ser tutora de vocês. Já fui tutora na outra oportunidade, do primeiro turno desse curso. Eu tenho essa formação, eu tenho essa pós-graduação, só que eu fiz em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora. Ainda não havia ela aqui na nossa universidade. Eu sou formada em Direito e hoje eu sou procuradora-geral do município de Santa Cruz de Minas. Também já fui procuradora da Câmara Municipal daquela mesma cidade. E também tenho um pouco de experiência e quero passar para vocês tudo que eu puder. Bons estudos. Meu nome é Simone, eu sou formada em Ciências Contábeis aqui pela Universidade Federal. Fiz pós também em Perícia e Auditoria Contábil. E trabalho atualmente na UFSJ desde 2008 e atuo na tutoria desde 2010, no curso de Administração Pública, graduação. E participei na última edição do curso de Gestão Pública Municipal como tutora e como orientadora dos trabalhos de TCC e desejo a vocês um bom curso.
Bom dia a todos. Meu nome é Fabiano Zebral. Eu atuei também como tutor na última oferta do curso aqui da universidade. Eu sou formado em Direito, fiz a pós-graduação que vocês estão fazendo, com uma colega aqui, fiz em Juiz de Fora, na Universidade Federal, e estou aí para colaborar com vocês. Tenho experiência no serviço público, trabalho há 18 anos no município de Conselheiro Lafayette, e estou aí aberto a sugestões e espero trocar experiências com vocês. Boa-vinda. Bom, eu só queria destacar que a Maísa, ela vai estar, nesse primeiro momento, ajudando os alunos do Polo de Santa Isabel. O Leonardo, no Polo de Formiga. A Simone Campo Belo, a Elke Francisco Sá e Fabiano Pompeu. O Polo de Barretos, nós tivemos alguns probleminhas essa semana, e porque a sexta colocada, ela desistiu ontem. E nós já avaliamos, já chamamos a posterior, só que a documentação dela também foi indeferida. Então nós não tivemos como chamar para essa reunião de hoje. Mas segunda-feira nós já vamos estar convocando o próximo classificado, analisando a documentação, e já teremos também, segunda ou terça, no mais tardar até quarta-feira, o tutor do Polo de Barretos. Pedimos desculpa, mas infelizmente já estava tudo encaminhado. Na hora que foi confirmar a vinda, que ela falou que não iria assumir. É assim, né? Acontece. Descobriu que vocês de lá. Bom, esse é que a gente fez o comentário. Eu vou dispensar os monitores agora, porque eles vão sair daqui e já vão para uma outra sala ao lado, onde vão ter a capacitação com a professora Denise sobre a primeira turma, sobre a primeira disciplinas. Então, muito obrigado a vocês por estar aqui com a gente. Obrigado, foi um prazer imenso. Agora, dando prosseguimento, nós vamos chamar o professor Mário Sérgio de Almeida, que ele vai falar sobre a disciplina, o público e o privado na gestão pública. Também rapidinho, já recebemos também, o Paulo já está aqui, e vamos dar continuidade. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Mário, como o professor Reinaldo disse. Falando um pouco sobre a minha experiência, eu me graduei aqui na universidade, em Administração e em Ciências Contábeis. Fiz uma especialização em Controladoria e Finanças. Desde 2010 eu estou na pós-graduação, fazendo mestrado, agora o doutorado, lá na Universidade Federal de Lavras. Lá em Lavras eu tive meu primeiro contato com o EAD, eu cheguei a atuar como tutor no curso também de gestão pública, só que lá da Universidade Federal de Lavras. Quando iniciei o processo aqui, dando aula aqui na universidade, passei a atuar... tá jóia. Obrigado. Agora vocês estão ouvindo. Passei a atuar aqui também no NEAD. Com relação à turma anterior, eu entrei somente na fase de orientação dos trabalhos, então eu já peguei a fase final aí de formação da turma anterior do curso de Gestão Pública Municipal. Imagino que o professor Reinaldo já tenha dito, os resultados foram muito satisfatórios, foram muito bons mesmo, então gera para a gente uma grande expectativa com relação ao que vocês irão produzir, ao que vocês irão apresentar em relação a tanto a resultado acadêmico quanto a produção aí do trabalho final. Falando um pouco sobre a disciplina, Falando um pouco sobre a disciplina, o público e o privado na gestão pública, é uma disciplina que vai relacionar bastante essas duas esferas de atuação, sempre considerando essa primazia que a gente tem da esfera pública sobre a esfera privada, mas a gente vai estar sempre discutindo elementos aí que relacionam esses dois segmentos. Então, por exemplo, a gente tem aí diferenças como a questão de atuação, que enquanto na esfera privada
a gente tem a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe e tem somente obrigação de fazer, né, aquilo que é regimentado em lei, na esfera pública toda atuação é estritamente voltada para o que foi autorizado na lei. Então, nesse sentido, a gente vai estar sempre trabalhando essas diferenças. Diferenças aí entre organizações e entre instituições, diferenças entre os deveres e os poderes do agente público, do gestor público, então fazendo essa comparação e sempre relacionando essas duas esferas distintas. Né? Um exemplo que a gente vê que muitas vezes acaba diluindo um pouco esse limite entre as duas esferas é que existem alguns momentos, alguns pontos que podem vir a ser delegados entre uma esfera para outra. Imagino que vocês se recordem, algum tempo atrás a gente teve aquele referendo sobre o desarmamento. Né? O que aconteceu naquele momento? Né? O parlamento ele decidiu delegar aos eleitores a capacidade de votar sobre aquela questão. Então, nesse sentido, foi um aspecto que deveria ou poderia ter sido decidido pela esfera pública, delegado aí àqueles que tinham condição de voto, aqueles que eram eleitores naquele momento. Então, nesse sentido, a gente vê que muitas vezes, apesar da gente ter essa delimitação até bem clara, né, acontecem situações em que se misturam um pouco essas duas esferas. Então, a disciplina vai estar tratando disso. Um outro exemplo que a gente pode buscar, com relação à existência de empresas, sociedades aí de economia mista, né, que são empresas públicas, mas que desenvolvem uma atuação bem similar às empresas privadas. Né? Então, a gente vai ter essa diferenciação, tanto entre as organizações, também quanto ao processo de contratação, o processo de atuação das pessoas dentro dessas organizações. Também discutindo, dentro desse contexto, né, entre esses dois polos tão distintos, o público e o privado, né, já citei as sociedades de economia mista, a gente vai estreitando, aí, aproximando esses dois polos e vão surgindo diversos outros elementos, né, que talvez não são classificados nem como públicos, nem como privados. Exemplo disso, as organizações aí do terceiro setor. Né? Afinal de contas, o primeiro setor seria considerado aí o governo, né, que presta serviços, gera benefícios aí para todos os cidadãos. A gente tem o setor privado, que seria o segundo setor, com o objetivo de geração de lucro, com o objetivo de maximização de patrimônio, e o terceiro setor, que é uma organização com uma estrutura de organização privada, né, uma associação de pessoas, por exemplo, contudo, prestando serviço, fornecendo à população em geral um serviço eminentemente público. Então, ela presta um serviço público, contudo, com uma estrutura privada. Então, ficando também aí entre esses dois polos, do público e do privado. Então, a disciplina, ela basicamente vai discutir essas relações. A gente vai ter, durante a disciplina, alguns fóruns, algumas atividades, né? A gente já pede desde o momento que vocês deem bastante atenção ao portal, né? Ao portal onde vocês vão ter o contato. Afinal de contas, o curso não é presencial, a presença de vocês se faz no momento que estão dedicando lá para estar estudando, para estar fazendo as leituras e desenvolvendo as atividades. Né? A gente vai ter alguns fóruns em que vai ser muito discutido algumas questões aí relacionadas a isso que eu comentei. Nesse sentido, a participação de vocês, a experiência de vocês já de atuação no mercado, já tendo atuado ou com a expectativa de virem atuar como gestores públicos, vai ser muito relevante, né, no sentido de contribuir para aqueles que têm menos experiência e também para acrescentar, para agregar mais valor àquele debate que está sendo feito. Sobre a disciplina era basicamente isso, né? Aí me deixa aí à disposição, quem precisar de alguma coisa. Meu e-mail não coloquei, não fiz a apresentação como a professora anterior, é Mário Almeida, né? Aí o e-mail institucional aqui, @ufsj.edu.br. Aí se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, a gente está à disposição. Era somente isso. Então nós vamos passar agora ao professor Paulo Henrique de Lima Siqueira,
que vai ser o responsável pela disciplina Estado, Governo e Mercado. Bom dia a todos. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Paulo, vou ministrar a disciplina Estado, Governo e Sociedade. Eu sou professor aqui da instituição, da Federal São João del Rei, já há um pouco mais de um ano. Já trabalhei na Federal de Lavras por 2 anos e em outras faculdades aí por mais 5, já tenho 8 anos aí de experiência acadêmica. E acredito que vai ser uma experiência boa trabalhar com vocês, né, no ensino à distância, especificamente nessa disciplina. Eu sou graduado em administração, meu mestrado em economia aplicada, as 2 formações na Universidade Federal de Viçosa e o doutorado na Universidade Federal de Lavras. Bom, com relação à minha experiência ao NEAD, eu já ministrei 3 disciplinas no NEAD. Essa vai ser a 4ª que eu estou trabalhando, especificamente no ensino à distância. E também já trabalhei com orientação de monografia no ensino à distância. É interessante que eu observei, assim, que eu tenho trabalhado no NEAD, é o bom desempenho que os alunos têm, né? Claro, sempre existem exceções, mas de maneira geral tem sido uma experiência muito positiva trabalhar com alunos do NEAD. Com relação especificamente, por exemplo, às monografias de ensino à distância, 2 trabalhos muito bons que os alunos fizeram, que um dos trabalhos nós vamos apresentá-lo no congresso, né, da ANGRAD, Associação Nacional de Graduação em Administração, no assunto específico da administração pública, será apresentado agora em novembro, né? Então, o resultado de um trabalho de monografia do ensino à distância que gerou um artigo no congresso. E também nós estamos trabalhando um outro artigo também de um outro aluno no NEAD para mandar para uma revista, que realmente foi um trabalho muito significativo. Então, isso mostra, né, o quanto que os alunos do ensino à distância, né, também, se forem dedicados, fizeram um trabalho muito bom, tem um potencial muito relevante, né, inclusive para a publicação de artigos, né, científicos, podendo ser publicados em congresso ou mesmo em revista, né. Então, realmente, eu tenho experiências muito positivas com os alunos do NEAD nesse sentido. Bom, com relação à disciplina, eu também não preparei nada em relação às slides, né. A gente vai ter uma aula também que nós vamos estar ministrando para vocês através de vídeo, né. E aí sim, nessa aula teria alguns pontos específicos, até passando em alguns slides, alguma coisa, mas hoje, basicamente, o que nós vamos falar de maneira geral sobre a disciplina, né? Nós estamos aí no ano eleitoral, né? Eu achei interessante essa disciplina muito bem na época, né? Começar bem na época aí das eleições. E um dos tópicos que são muito discutidos, até que ponto, né, a atuação do Estado, especificamente do governo, no mercado, né, na situação de mercado. Então, basicamente, a disciplina discute isso, né, até que ponto, qual é o nível de intervenção, né, do governo sobre a atividade de mercado. Né? Então, nós vamos analisar as principais teorias, né, as básicas. Né? A teoria liberal, né, Adam Smith, 1776, né, quando ele trabalhou a questão aí da riqueza das nações, defendendo o Estado mínimo, defendendo o liberalismo econômico. Nós vamos discutir um pouco esses tópicos, né, nessa visão baseado na Adam Smith, e também, né, os marxistas, né, o Marx, né, Karl Marx, que fala a questão do socialismo, são as duas teorias básicas, né, as duas bases que defendem os lados completamente opostos, né, ou seja, o liberalismo defendendo o Estado mínimo, a intervenção mínima do Estado, e, por outro lado, Karl Marx, né, os marxistas, né, defendendo um Estado, uma intervenção maior do Estado para que, efetivamente, a partir disso, né, a sociedade pudesse ter uma sociedade mais igualitária. Então, nós vamos discutir esses pontos, né, dessas teorias mais básicas, falando, né, um pouco, né, do que cada um defende, a filosofia, né, a questão dos pensadores filosóficos para cada linha de pensamento. Vamos falar um pouco da evolução, né, desse pensamento, tanto do ponto de vista liberal, como do ponto de vista da sociologia, da questão do comunismo, né, como dizer assim, né, que alguns colocam, né, que na verdade não seria o socialismo propriamente dito, mas o comunismo. E falar um pouquinho também da evolução, ou seja, os 4 processos, né, tanto da parte do liberalismo, quanto na parte do marxismo, como que isso se colocou durante a história. Né? Então, nós vamos perceber aí que, durante a história, né, tanto um lado quanto o outro foi
uma proposta prevaleceu, ou seja, os governos procuraram a estabelecer uma visão ou outra visão. E aí nós vamos discutir as vantagens de cada um desses processos, até que ponto realmente isso foi implementado, quais foram as limitações, quais foram os impactos econômicos, sociais, né, em relação a isso. Então nós vamos discutir todos esses tópicos especificamente. E é interessante quando a gente vai a essa disciplina, porque nós estamos vivendo, como eu falei, um processo eleitoral, e a gente percebe nitidamente a posição de cada partido, né, o que cada partido defende do ponto de vista dessa maior ou menor intervenção do Estado. Né, nós temos aí partidos completamente socialistas, né, como o PSTU, PCO e etc., que já defende realmente uma estatização maior da economia, divisão das riquezas nacional, uma coisa bem mais profunda do tempo do socialismo. E, por outro lado, nós temos aí uma visão mais neoliberal, né, de Estado mínimo, privatização, né, que nós temos alguns partidos que defendem mais isso, né, como o próprio PSDB. Né. E aí nós vamos discutir alguns pontos, até que ponto realmente são posições positivas ou negativas. Né. Claro que, por ser uma questão, de uma certa forma, que discute questões políticas, né, a gente pode trabalhar qual é o lado que você defende mais. Na verdade, o objetivo da disciplina não é defender nenhum ponto de vista. Né? O objetivo da disciplina é passar, né, o conhecimento em termos da base de cada conhecimento, de cada defesa, e, né, que vocês tomem as suas posições, evidentemente. Né? Vocês, como futuros gestores públicos, alguns já são gestores públicos, né, com certeza tomarem algumas posições. Porque, na verdade, nós vamos perceber que, de maneira geral, né, toda essa base teórica, todos esses princípios, na verdade, de uma certa forma, eles falharam em alguns aspectos, né, mas tiveram contribuições para a sociedade. Né, tanto a questão da visão liberalismo, né, como a questão do socialismo, né, contribuíram de uma certa forma para a evolução da sociedade, a questão do bem-estar social, né, uma intervenção mal do governo, a questão da divisão da riqueza nacional para as pessoas mais necessitadas. Então a gente vê que dos dois lados, né, você tem aspectos positivos de uma certa forma para a sociedade. O liberalismo com a questão da eficiência, com a questão da gestão mais eficiente, né, com a visão da organização melhor do Estado, né, do serviço público, são aspectos que realmente contribuíram para a evolução da sociedade. Né, então, na verdade, a questão da disciplina, apesar de, claro, isso tem uma relação política, o objetivo não é convencê-los do que é melhor, né, se é o liberalismo, se é o socialismo, se é, enfim, uma outra corrente que poderia surgir, mas as bases, né, teóricas dessas visões e o quanto que elas poderiam ter contribuído e ainda contribui para a evolução da sociedade. Né. Esperamos que vocês realmente... Eu, particularmente, gosto muito sobre o assunto, a gente pode debater bastante coisa durante a disciplina nos fóruns. Né? Espero que vocês realmente gostem, né, da disciplina, realmente se envolvam bastante com o conteúdo. Espero poder participar bastante, a gente poder discutir também nos fóruns. E, evidentemente, né, as dúvidas e os questionamentos a gente vai trabalhando aí, não somente comigo, mas também os tutores que estarão contribuindo aí para a disciplina, para o conhecimento de vocês. Tá ok? Bom, alguma dúvida, algum questionamento, né, nós estamos aí dispostos a responder nos fóruns. Eu passo a palavra então para o Reinaldo e mais uma vez agradecendo a paciência de vocês de estar escutando a gente nessa manhã de sábado, ok?